Live Santa Portal com Cláudia Duarte. Apoio Enge Plus Construtora e Incorporadora. E Shape Estética e Beleza. Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo na Santa Cecília TV. Hoje é terça-feira, não temos carnaval, então estamos por aqui esperando suas perguntas com a gente pelo WhatsApp 98-228-8219. O programa também estará disponível em nossas redes sociais. É só procurar pelo Santa Portal no Facebook e YouTube. Nosso primeiro convidado desta tarde é o médico cardiologista Felipe Saccabi, chefe da cardiologia da Santa Casa de Misericórdia de Santos e médico diarista da UTI Covid do Hospital de Cubatão. Seja bem-vindo, Felipe, tudo bem? Olá, Cláudia, tudo bem? Aos telespectadores, tudo bem? Boa tarde. Estamos aí para mais um bate-papo. Obrigada pela presença. Felipe, como você trabalha na linha de frente, né? Como que está o panorama da Covid? A gente teve diminuição das internações de pacientes em estado grave. Pois é, Cláudio, nós já vivemos tempos piores. Eu acho que nessa mesma época do ano passado as coisas estavam acelerando, né? A gente estava começando a ter os primeiros casos no Brasil, nós tivemos o primeiro caso mais ou menos na época logo após o Carnaval, na verdade no final do Carnaval, né? Nós vivemos um primeiro semestre muito ruim. E hoje, por mais acertos dos prefeitos, da equipe da saúde da Baixada Santista, hoje nós temos nos municípios onde eu atuo, que é Santos e Cubatão, uma situação bastante confortável em leite de terapia intensiva e enfermaria. Para se ter uma ideia, hoje no município de Cubatão nós temos 40% de leite de terapia intensiva. Isso dá uma situação bastante confortável frente aos novos dados da pandemia, né? Nós temos também a chegada da vacina, que com certeza em algum tempo já vai estar mudando o panorama. Sim, a vacina previne não só a pessoa que está tomando, mas até as pessoas da família, enfim, vocês médicos principalmente, que muitas vezes acabam levando o vírus, né? Agora, você trabalha, recentemente você foi agora para a Santa Casa, né, chefe da cardiologia, e o Covid também machuca o coração, tem efeitos, né, depois da Covid. Como é que você está vendo isso? Estão tendo muitos pacientes com esses relatos, com queixas? Quais os exames que são indicados depois do Covid para realmente avaliar a situação do coração? Basicamente, o Covid é uma doença inflamatória, né? É uma doença que tem uma parte, um braço que se comporta como uma doença imune. E sendo uma doença imune, uma doença inflamatória, ela aumenta o número de coágulos no nosso corpo, altera a nossa circulação. Então a gente percebe o aumento de AVCs, o aumento de infartos, o aumento de outras doenças cardiovasculares. Isso, quando acompanhado de sintomas respiratórios, como tosse, dor de garganta, perda de olfato, deve sugerir ao médico que faça uma busca mais aprofundada e faça o exame do nariz, o exame do cotonete, também chamado PCR, junto com uma tomografia do pulmão, para a gente fazer o diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico do Covid, ele vem de formas atípicas, como trombose no coração, como AVCs, muitas vezes como diarreia. Então é uma doença que, às vezes, ela desafia o médico, é um desafio constante. E a gente vê que o Covid ele vem cada vez mudando a forma de se apresentar, né? E em cada região o Covid também se apresenta de uma maneira diferente. Nós temos notícia de colegas em Manaus que o Covid se apresenta de uma forma mais rápida por essa variante lá. Então a gente vê que uma doença que ela é bifásica, a gente tem um comprometimento respiratório na segunda fase. Nessa variante de Manaus, os pacientes costumam ter quadro respiratório no início da doença. Isso muda o panorama. Então o Covid é uma doença, mas com várias faces. E toda vez que a gente acha que a gente está à frente da doença, a doença mostra pra gente que ela é diferente. Então todo cuidado é pouco. O Covid é sim uma doença que forma coágulos, mas a gente também tem que levar em consideração que é uma doença inflamatória. Um outro aspecto é sobre o uso do anticoagulante no Covid, né? A gente viu alguns trabalhos que mostram para um pequeno grupo de pacientes que apresenta forma grave e que existe a indicação de tomar anticoagulante. Não é para todos. Mas isso daí, as doenças do coração e esses coágulos que você falou, eles se manifestam na forma aguda da doença ou depois daqueles 16 dias que a pessoa fica de quarentena, enfim. E aí vem uma doença circulatória, um AVC, um infarto, ou é realmente durante aqueles 16 dias? Sua pergunta é excelente. Ela se apresenta na fase mais inflamatória da doença, né? Que é no final da primeira semana e no começo da segunda semana. Então a gente tem aí do 7º até o 10º dia o período onde se apresenta mais coágulos, mais AVCs, mais infartos, né? Uhum. Então a gente percebe que nesse meio da doença
é onde se aumenta a chance de ter um evento embólico, que é onde realmente, para as nossas variantes que nós temos na nossa região, onde existe uma piora, que é no final da primeira semana para o início da segunda semana. Então, nesse caso, é importante que o médico avalie justamente para saber se ele tem que tomar o anticoagulante. Agora, com relação a esse primeiro atendimento, a pessoa recebe o teste, né, o PCR, o antígeno, enfim, positivo, todo mundo tem que tomar o antibiótico? Na verdade, Cláudio, o Brasil, inclusive, tomou a liderança, né? Está à frente dessas pesquisas. Um grupo de pesquisadores brasileiros, liderado pelo professor Luciano do Hospital das Clínicas, ele trouxe algumas respostas. Essas respostas são as seguintes. Infelizmente, a azitromicina tem muito pouco efeito inflamatório sobre o Covid-19. Anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório. E quase nenhum efeito antiviral. Então, a resposta dela, quando comparado ao placebo por os pacientes no Brasil, não foi satisfatória. A azitromicina, isoladamente, ela mostrou que não reduzia nenhum tipo de evento, de desfecho. A gente percebeu também que a cloroquina não deve ser usada de modo profilático, de modo terapêutico, de nenhum modo. Muito embora um grupo da Prevent Senior, de um convênio muito grande, eles insistam ainda em usar essa terapia. Essa terapia não se baseia em evidência científica para tal uso. A gente viu também, ainda baseado nesse grupo que fez uma coalizão de hospitais em São Paulo, que o uso do corticoide, da dexametasona, na segunda fase, da segunda fase da doença, ela teria algum benefício de redução. Quando tem alguma evolução, né? Exato. Para pacientes que vão precisar usar oxigênio, que vão precisar ser hospitalizados, está indicado o uso do corticoide. Muito cuidado, é para pacientes hospitalizados. E nunca no início do tratamento, porque o corticoide abaixa a imunidade e aumenta a replicação do vírus. O corticoide ele pode ser deletério se ele usado na primeira semana de tratamento. Então existe uma mudança do paciente de uma semana para outra. E no final da primeira semana, para aquele grupo de pacientes que tem indicação de oxigênio, está indicado o corticoide baseado nas evidências científicas mais atuais. E isso tudo, gente, é feito por brasileiros. O Brasil foi protagonista na pesquisa do Covid-19. Exatamente, essa questão do corticoide foi muito bom esse alerta, porque muita gente que recebe o resultado positivo já começa com o corticoide, com azitromicina, ivermectina, enfim, esses medicamentos que não estão comprovados cientificamente, que tratam a doença, mas por outro lado, o corticoide ele pode inclusive baixar a resistência e fazer com que a doença avance, né? Exatamente, né? O corticoide ele tem a função dele para várias doenças, né? Em tomadores crônicos de corticoide ele não deve parar de tomar o corticoide em vigência de Covid, né? Mas em pacientes que têm o diagnóstico, recém-diagnóstico de Covid, o uso do corticoide ele é proscrito no início da doença. Ele deve ser usado numa fase mais tardia da doença. A gente vê a gente trabalha em terapia intensiva, muitas prescrições iniciais de corticoide, e a gente vê que não é por aí, a evidência científica não é essa. Agora tem um telespectador perguntando se é permitido fazer atividade física após a quarentena do Covid, se a pessoa está se sentindo bem, ela pode retomar as atividades físicas, quanto tempo? Excelente, né? Eu recebo muito esse tipo de paciente no meu consultório, né? Existe uma orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Todo paciente que tem Covid, como o Covid é uma doença que por vezes ataca o músculo do coração, faz inflamação, o paciente deve procurar um cardiologista antes de iniciar a atividade física. E pelo menos realização de um eletrocardiograma. Para algum grupo de risco com mais comorbidades, a minha investigação ela vai além do eletrocardiograma. Então, quem teve Covid, antes de voltar a fazer atividade física, mesmo que seja de maneira leve, ela deve consultar o cardiologista e deve fazer exames para um retorno seguro. Um teste ergométrico, um ecocardiograma? A depender do caso, até ressonância do coração está indicado, porque o coração ele é acometido, faz uma miocardite. Então, atletas em que fazem exercícios profissionais, quando tem o Covid, existe até uma corrente de médicos que faz a ressonância do coração para ver se existe lesão. Nós vimos nos Estados Unidos um jogador de basquete que teve uma complicação muito séria, uma miocardite que foi atribuída ao Covid-19. Então, atletas que fazem atividades físicas exaustivas, atletas de endurance, está indicado até a ressonância. Isso deve ser avaliado caso a caso. Você deve procurar o cardiologista deve olhar o perfil do seu caso, o que você pretende fazer esporte para retornar à atividade física com segurança. A miocardite é a inflamação, né, do músculo cardíaco? Exato. A miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco que reduz a força e às vezes causa lesões, fibrose muito parecida com o infarto agudo do miocárdio. Causa dano, causa arritmia e pode ser fatal.
Ok, agora, doutor Felipe, com relação aos pacientes entubados, né? Chega um estágio da doença que a pessoa não consegue mais respirar, agrava, e como é que está acontecendo isso? As pessoas que estão sendo entubadas, elas conseguem, de maneira geral, assim, a maior parte delas, elas conseguem voltar a extubar, né? Voltar à vida normal? O que acontece, o que acarreta no organismo de quem foi entubado? Isso elas demoram mais para voltar, né? As atividades, não é assim, saiu do hospital e retoma, normalmente tem um período de convalescência, até para as pessoas que não foram, né? A Covid tem em alguns casos, a pessoa demora para voltar realmente a se sentir 100%. Na verdade, assim, a gente teve um problema muito grande dessa doença, que na verdade nós temos uma pandemia tão grande quanto o Covid, com a desinformação, né? Então, e no meio médico, no que tange o Covid, a gente vê até hoje gente falando cloroquina, enfim. E quanto à parte respiratória, foi um problema, né? No início, era divulgado pelos chineses em que a intubação deveria ser feita no início da doença, né? O que hoje a gente admite que é uma conduta que não é mais adotada. Também foi orientado que a gente tem o CPAP. O CPAP é um jato de oxigênio que a gente usa em ambiente de terapia intensiva para prevenir a ventilação mecânica, para prevenir intubação. Segundo os chineses, isso deveria ter evitado. Hoje a gente viu que isso começou de uma maneira incorreta. A intubação ela não deve ser nem adiantada e nem postergada, ela tem a hora correta. Para um grupo pequeno de paciente. Esse grupo em que é intubado, a gente sabe que a mortalidade é extremamente elevada. Cerca de 40% a 50% dos pacientes que estão intubados, eles acabam falecendo. Isso depende muito de serviço para serviço. E isso, quando leva à deterioração da função renal, esses números eles aumentam exponencialmente. Então, esse grupo que é submetido à ventilação mecânica, à intubação, é o grupo de mais alto risco de óbito. E a intubação e a ventilação mecânica, a gente teve um processo de conhecimento da doença que a gente ainda está tendo. Hoje, em alguns casos, a gente chega até a ventilar o paciente de bruço. A gente vira o paciente ao contrário, a gente deita o paciente de bruço e faz a ventilação mecânica. Isso também é uma técnica desenvolvida, entre outros, por um brasileiro do Hospital das Clínicas, em que foi um dos grandes pesquisadores dessa ventilação de prona. E essa ventilação, quando você tem falta de ar extrema, que a gente chama de SARA grave ou hipóxia extrema, essa ventilação de bruços ela tem grande benefício. Muitas vidas foram salvas por essa ventilação em prona. Mas essa ventilação, o paciente fica acordado, né? Não, totalmente comatoso, sedado em coma profundo. Para você ventilar o Covid, outra particularidade é que o paciente tem que ficar totalmente comatoso, que é uma doença que acomete a grande parte do parênquima do pulmão. Então o paciente tem que ficar totalmente comatoso. Ok. E as crianças, doutor? Tem tido diagnóstico em criança? Houve algum caso de complicação? Na verdade, assim, o primeiro estudo que eu li de Covid em criança foi mais ou menos no meio de junho do ano passado. Era de um acampamento nos Estados Unidos em que uma criança contaminou mais de 200 crianças num acampamento infantil. Então, o primeiro mito que precisa ser exterminado é que a criança não tem Covid e não transmite Covid. Isso não é verdade. A criança é um ser humano como outro qualquer, então ela tem o Covid e ela transmite o Covid. Óbvio que na criança ele é muito mais brando, ele é muito menos grave. Mas nós já tivemos casos graves de criança, de recém-nascido com coronavírus, de criança de 4 anos, de recém-nascido, em que tiveram uma forma mais grave sim. Criança de 12 anos, é muito mais raro, mas longe de ser impossível. Isso é realidade, isso acontece. E nós vivemos um período muito diferente agora, que é a volta às aulas, né? E uma polêmica muito grande, as escolas, uma dúvida muito grande dos coordenadores, grande parte dos professores se contaminando pelas crianças, um aumento na demanda de professores se contaminando com a criança. Então a gente vê que isso é uma situação extremamente delicada. O que eu atribuo isso daí? Eu atribuo ao vírus circulando pelas crianças, e eu atribuo até a máscara que a gente usa, essas máscaras de pano, elas não conferem a maior proteção. Me questiono até se o ideal não seria máscaras mais robustas, como a N95, para a proteção desses profissionais. Inclusive, na escola do meu filho, eu tive uma reunião com a coordenadora e uma das minhas solicitações para ela foi que os professores usassem essa máscara mais robusta. Agora, com essas medidas do governo, né, fase amarela, fase vermelha, a gente notou que agora, recentemente, a gente voltou para a fase vermelha, os bares fecharam e aí voltamos a abrir em função da redução. E essa redução não é porque os bares fecharam, porque assim, existe aquela coisa, né? As crianças não vão para a escola
e a gente está com o nosso secretário aí, depois ele vai falar, secretário de saúde, mas as crianças não vão na escola, mas os bares abrem e normalmente a aglomeração maior nos bares depois de um certo horário até, porque tem restaurantes que a gente frequenta que tem distanciamento, que as pessoas usam máscara quando estão circulando, mas o duro é depois isso daí, você percebe isso no seu atendimento, que aumenta depois de festa de fim de ano, Réveillon, isso tem Tem, aumenta com certeza, o vírus ele se propaga com as aglomerações, isso é fato, isso é conhecimento científico, não é chute, mas eu tenho uma opinião pessoal. A gente vai ter que conviver com o vírus, infelizmente. E cabe a nós, hoje o conhecimento ele é disponível na internet, ninguém mais tem dúvida, cabe a nós adotarmos as medidas sanitárias de uso de máscaras adequado, uso de álcool gel de uma maneira saudável e ter um convívio social, porque a gente não pode transformar a pandemia do Covid, a gente não pode também enforcar os comerciantes. A gente vê hoje que muitos comerciantes fechando as portas, né? Então hoje, a minha opinião pessoal eu entendo que a economia e a ciência, elas têm que caminhar abraçada, de braços dados. Eu não acho que nenhum lockdown é uma coisa aceitável nesse momento, porque a gente vai ver uma pandemia de desempregados, de pessoas com pouca condição, e nem a liberalidade total. Eu acho que tem que haver um meio termo, eu acho sim que as coisas devem ser pensadas com ponderação. Isso é uma questão extremamente complexa, difícil, um tema que valeria a pena vários e vários programas, mas a minha opinião pessoal é que as coisas têm que abrir, as pessoas têm que trabalhar, mas tem que ter muito claro em que a gente tem que ter as medidas de proteção pessoal. Exatamente. Isso envolve o comportamento da população em geral, não só das autoridades políticas, nem dos médicos, mas assim, é um comprometimento, né? De todo mundo. Todo mundo tem que saber se comportar. Exato. Nossa região, a gente percebeu que o poder público ele fez muito bem a parte dele. A gente não tem o que criticar aqui. Eu acho que foi uma situação muito difícil, mas as duas municípios que eu trabalho, que é Santos e Cubatão, acertaram na quase que a totalidade dos atos. Eu entendo que o Réveillon, o fechamento da praia era necessário naquele momento. A gente entende que houve um momento, mas essas coisas devem ser revistas nesse momento, né? Eu entendo que é um momento de maior liberalidade. Olha que eu estou na linha de frente, mas eu entendo que a gente não pode fechar tudo e deixar a nossa economia naufragar. A gente vive num país em desenvolvimento, um país pobre, e que a gente tem outras doenças, né? Hoje, por exemplo, chegou um paciente para a gente com uma hipótese de coronavírus, a gente tinha dengue, na verdade, né? Sim, é isso que eu ia falar para a gente terminar aqui nossa entrevista. As outras doenças estão sendo negligenciadas, ou seja, tanto em termos de diagnóstico, quanto também na questão da prevenção. As pessoas estão deixando de monitorar, de fazer os check-ups, enfim, em função agora tudo é coronavírus, o medo é esse, mas tem muitas outras doenças que estão matando também, né? Exato, os pacientes não podem deixar de fazer quimioterapia, check-ups, tomografias para ver se tem câncer, exames de rotina para o coração, porque a gente sabe que tem outras doenças extremamente complexas e que deve haver um efeito rebote, porque a gente vê que alguns consultórios médicos de oncologia, de cardiologia foram esvaziados. E a gente entende que essas doenças não pararam por causa da pandemia, elas vão eclodir. Então a gente entende que os pacientes crônicos, eles devem fazer os exames de rotina, devem seguir as orientações médicas. A gente tem situações complexas que devem coexistir em paralelo à pandemia, quimioterapia, radioterapia, cirurgia do coração, partos, enfim, tem outras situações que, baseado no conhecimento que a gente tem, hoje a gente consegue levar muito melhor que um ano atrás. Ok, muito obrigada pela sua participação. Perfeito. Eu que agradeço, Cláudia. E a gente volta já já com o secretário de Saúde de Santos, logo após o intervalo. Volto já. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Tu sabe que tem coisa que é só nossa, né? Médio e pão de cará, foto no Leão de Pedra e jogar tamborel na praia. A gente sabe o que é bom. E se o assunto é saúde, a gente também quer o melhor no atendimento e no preço. Clumed, os mais modernos hospitais no melhor plano de saúde. Agora, Santa Cecília TV te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Santa Cecília Aplicativo.
toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda qualidade e tradição agora em suas mãos. No momento certo, as oportunidades aparecem e você tem que aproveitar. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Olá, estamos de volta com a segunda entrevista da tarde. O nosso convidado é o secretário de Saúde de Santos, o médico Adriano Catapreta. Boa tarde, secretário. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Você também é ginecologista, né? Sou ginecologista. Mastologista. E vamos falar primeiro sobre as vacinas, né? Porque muita gente está nessa expectativa. Quantas pessoas já foram vacinadas em Santos? Então, nós já distribuímos cerca de 41 mil vacinas, 41 mil doses. Uhum. Até agora, registradas, nós temos 30.580. E como que está essa logística, doutor? As pessoas realmente estão indo, porque eu ouvi falar que agora o pessoal acima de 85 anos, muita gente não foi, então sobrou vacina, vão antecipar, isso procede ou não? Vamos lá. Num primeiro momento, nós vacinamos todos os nossos profissionais de saúde. Uhum. Todos não, porque o que aconteceu? Posso tirar a máscara aqui, né? A gente está com isolamento, né? Distanciamento. Temos 2 metros aqui de distanciamento. Então, o que aconteceu? Primeiramente, vacinamos profissionais de saúde. Mas no dia 31 de março, o governo estadual colocou que não eram só profissionais de saúde, mas sim trabalhadores da saúde. Sim. Isso aumentou muito a gama de profissionais. Porque antes a gente tinha em torno de 24 mil pessoas em Santos. E com esses trabalhadores, que inclui recepcionistas, até mesmo de consultório, motoristas que fazem algum tipo de entrega no hospital, educadores físicos. Isso tudo aumentou muito o número das pessoas, né, desse grupo. Então a gente vacinou em torno de 21 mil pessoas, mas ainda faltam pessoas. Depois partimos então para os idosos acima de 90 anos. Uhum. Tínhamos, pelos dados do Estado, em torno de 2 mil pessoas. Mas esse dado o Estado faz como? Levando em consideração quem vacinou contra a gripe o ano passado. Primeiro que o ano passado foi atípico, né, por causa do Covid já. Uhum. Segundo que geralmente é uma vacina que apenas 80% da população toma. Então, esse número não é real. Além disso, temos também a vacinação intermunicipal que acaba acontecendo. Tem pessoas que não moram aqui, mas tem casa de veraneio aqui, tem filhos que moram aqui. Então, assim, também 2 mil vacinas, 2 mil doses não foram suficientes para as pessoas acima de 90 anos. E depois, então, partimos para os acima de 85 anos, que tivemos 6 mil doses para essas pessoas. Essas, até ontem, a gente tinha 100 doses nas nossas policlínicas. Ou seja, já vacinamos 5.900. Uma coisa que está acontecendo muito, Cláudia, em Santos, são as filas, né, que todo mundo está reparando. Sim. No primeiro dia da vacinação. Tem alguns fatores, né? O principal é uma ansiedade natural das pessoas de se vacinarem. Todo mundo tem medo da doença, todo mundo tem medo de acabar a vacina. Então, muitas vezes, na segunda-feira, quando começou a vacinação, 8 horas da manhã começa a vacinação, tinha gente na fila 5h15 da manhã. É o mesmo que acontece na entrada dos bancos, né? O banco abre um horário, o pessoal mais velho acaba indo antes da hora para poder entrar e acaba aglomerando. Então, não está tendo mais drive-thru? E aí, então, quando abria para vacinar, já tinha 150 pessoas na fila. Né? Entendi. Mas Santos tem uma agilidade ímpar para vacinar. Para você ter ideia, a gente vacina em 28 policlínicas, a gente vacina em drive-thru, igual você falou, e a gente vacina em média de 1.000 a 1.500 pessoas por hora. Então, assim, vejo algumas pessoas falando de outros municípios, aqui ainda tem vacina, Santos não tem mais vacina.
eu gasto 6 mil vacinas, 6 mil doses no amanhã. Entendeu? Então, assim, tanto é que Santos é o quinto no estado a ter sido vacinado, ao maior número de vacinas. Né? Santos é o quinto no estado. E na nossa região, na Baixada Santista, de longe é o primeiro. O segundo município vacinou 6 mil pessoas. Ok, você falou, secretário, dessa questão da agilidade dos profissionais que estão vacinando. Como é que foi feita essa triagem para selecionar esses profissionais? Inclusive, muita gente agora está questionando, colocando foto, que às vezes a pessoa fala que vai vacinar, não vacina. Como que existe esse monitoramento? Como foi feita a triagem para esses profissionais? Tudo foi feito com muito critério. Né? Primeiro que Santos contratou, num contrato emergencial, 179 pessoas só para vacinação. Por que isso? A gente tem equipe de vacinação em cada policlínica, mas a gente não quis parar as demais vacinações. Então, contratamos 31 enfermeiros, 148 técnicos de enfermagem, foram preparados pela nossa equipe, passaram por uma reciclagem, vamos dizer assim, e aí então a gente compôs toda a equipe de vacinação. A gente tem um centro de logística na Arena Santos, onde a gente tem um container. De lá tem 10 carros para fazer distribuição, inclusive para fazer remanejamento. Às vezes está acabando a vacina na orla, onde mais se vacina é na orla, na ponta da praia, é onde a gente tem mais idoso. Então, está acabando a vacina na policlínica, mesmo com nossa estatística, a gente já sabe que tal lugar vacina mais, a gente faz o remanejamento de imediato. Existe a perspectiva de virem outras vacinas para Santos, além da Coronavac? Então, já veio, né? Na verdade, a gente já vacinou com Oxford, da AstraZeneca. Só que foram poucas doses. A Oxford vamos dizer assim, é um pouco melhor para nós em questão de logística, porque a segunda dose é só com 12 semanas. Então dá um tempo maior para nós. Mas a Coronavac não, a Coronavac vai de 21 a 28 dias. Tanto é que nessas últimas doses que a gente recebeu, a gente já deu 9.560 doses para a segunda dose dos profissionais de saúde que foram primeiramente vacinados aqui. Tem uma pergunta aqui de um telespectador falando inclusive dessa questão dos idosos de 100 anos que não saem de casa, acabaram tendo prioridade, mas eu pensei inclusive isso, até comentei em casa, mas a questão é que eles também sobrecarregam mais as UTIs, né? O pessoal mais velho, quando é contaminado, acaba complicando mais e fica a UTI, os hospitais ficam mais sobrecarregados. Sem dúvida alguma, a grande maioria que vai a óbito é acima de 60 anos. Quanto mais idoso, pior. E assim, da mesma forma que ele fica em casa, muita gente me pergunta isso. Por que vocês não vacinam a população economicamente ativa? Porque essa pessoa, o filho dele vai para o colégio, igual a gente falou, né? Ou o vizinho dele tem contato com ele e ele leva o vírus. Então, assim, tem que vacinar o nosso idoso, né? Vacinamos primeiramente o profissional de saúde, que está na linha de frente, mas agora tem que vacinar o idoso. Você tem uma perspectiva de quantas pessoas serão vacinadas até o meio deste ano? Não, porque é o seguinte, Santos está preparado, consegue vacinar 1.000 pessoas por hora, no mínimo, mas nós não temos dose e não depende de dinheiro do município, não depende do Estado, a gente segue, lógico, um cronograma do Estado, mas a vacina falta no mundo. Eu já vi uma vez uma entrevista falando, o pessoal da União Europeia perguntando para a AstraZeneca como que ele vende vacina para fora se ele não vacinou a própria União Europeia. Sim. Então, assim, não tem vacina no mundo. Né? Consequentemente, nós também estamos sem vacina aqui. Está faltando vacina aqui também. E assim, realmente em Santos, a vacina chega, rapidamente ela acaba. A gente não fica com vacina em estoque. Ok. Agora, secretário, eu quero que você fale um pouco sobre também os seus projetos independentemente do coronavírus. Aqui para Santos, inclusive, uma demanda que tem aqui em Santos é a falta de cirurgia vascular. Né? Não temos aqui em Santos, temos? Temos. Porque alguns médicos falam para mim que tem que ir para o Guarujá, que as pessoas com cirurgia vascular vão para o Guarujá. Saúde mental também, nós temos uma demanda aqui em Santos, né? Existe algum projeto para que isso melhore? Lógico, temos vários projetos, vou falar alguns aqui. Uma das coisas que a gente tem que fazer realmente é fortalecer a unidade básica de saúde. Tá? A unidade básica tem que funcionar de forma mais adequada para tentar até diminuir o número de pacientes nas nossas UPAs. Mas isso não ocorre só no público, no particular também. Você vai ver nos convênios, todos os pronto-socorros são lotados, né?
E nas nossas UPAs, você vai ver que 70% dos pacientes que estão lá não deveriam estar lá. São classificados em verde e azul, que a gente fala. Então, são pacientes para serem atendidos na policlínica. Então, a gente quer fortalecer a policlínica, quer, inclusive, fazer uma contra-referência. Quando a paciente chegar, por exemplo, numa UPA, e for um caso extremamente tranquilo, chegar para ele e falar, olha, se o senhor quiser ficar aqui, estamos aqui para atendê-lo. Mas aqui deve demorar um pouco. Se o senhor quiser, eu marco o senhor agora na policlínica, tal horário. Então isso fazer a gente... esse direcionamento. Esse direcionamento já pré-agendado para aquele dia mesmo, no máximo no dia de manhã, no outro dia de manhã. Então isso facilitaria. Agora, realmente a gente tem que fortalecer a nossa parte da saúde mental. A gente está trabalhando para isso, a gente vai mudar algumas unidades. A saúde mental tem um problema muito grande, não só no município, mas no privado também, que é a falta dos psiquiatras, né? Não é muito fácil achar psiquiatra para trabalhar com a gente, ainda mais na prefeitura. Mas a gente tem vários projetos para a psiquiatria. Agora, você falou também do vascular. Cirurgias vasculares. O ano passado, eu já trabalho na prefeitura há 9 anos. E eu era chefe do departamento hospitalar e pré-hospitalar. E aí eu vi esse problema. A gente tinha montado já um centro de curativos, super legal, que quase nenhum lugar do país tem, que a gente tem até laser terapia, e a gente está expandindo essa laser terapia para as várias policlínicas. Então, assim, o paciente tem uma qualidade muito grande no atendimento. Só que faltava a cirurgia terciária, que teoricamente é um problema que tem que ser resolvido pelo Estado. Mas eu falo que não adianta o problema ter que ser resolvido pelo Estado se o problema fica aqui conosco no município. Então, o que a gente fez? A gente conversou com o antigo secretário, meu amigo, Fábio Ferraz. A gente foi conversar com a Paula Covas, da DRS, e aí, então, a gente absorveu essa demanda nos nossos estivadores. E hoje a gente tem cirurgia vascular nos estivadores, inclusive endovascular. Porque a gente tinha realmente no Guarujá o Santo Amaro, mas não estava funcionando de forma adequada. Ok. Tem uma pergunta aqui da advogada Carla Morosetti também, está nos assistindo, sobre as prioridades na vacinação. As pessoas acamadas ou que têm impossibilidade de locomoção em razão de doenças graves e crônicas deveriam ter prioridade e preferência. Acho que não teve isso? Teve data certa e agendamento. Ela falou que agendou no posto de saúde. O programa para vacinação vai de 8/2 a 23/3 sem prévio aviso. É isso mesmo, doutor? E como é que é isso? É domiciliar? A vacina é domiciliar? Primeiro, nós já temos um atendimento domiciliar da prefeitura, que chama CEADOME. Né? Funciona muito bem, a gente atende vários pacientes nas suas próprias casas. Mas a gente abriu para rotineiramente. Com várias demandas. Com várias demandas. Com várias doenças, nada a ver com o Covid. Mas, para vacinação, esse pessoal todo que já era cadastrado no CEADOME, todos esses pacientes, foram vacinados na sua casa. E a gente abriu realmente para esses casos que a pessoa não é atendida pelo nosso atendimento domiciliar, mas que não pode sair de casa, que não tem condições. E a gente cadastrou todo mundo na policlínica e está indo vaciná-lo, sim. Aí vocês comunicam a pessoa? Geralmente telefona para avisar que está indo vacinar. E esses cuidadores, secretário, as pessoas que estão tomando conta desses doentes? Não estão sendo vacinados. Não... Porque assim, Cláudia, quando, dia 31 de janeiro, o Estado determinou que os trabalhadores da saúde deveriam ser vacinados, acabou acontecendo, às vezes, de um enfermeiro, ou um médico, ou um fisioterapeuta, que até trabalha com o paciente diretamente, até em consultórios, etc., não ser vacinado. Alguns profissionais também que estavam de férias nos seus hospitais não foram vacinados. E, de repente, foram vacinados outras classes que não tem esse contato com o paciente assim. Então, a gente mandou um ofício para o Estado falando desse problema e falando que Santos ia realmente priorizar quem mais precisaria. E a gente fez um escalonamento. Ok, secretário. Agora a gente falou, eu estava conversando com o cardiologista, com o Felipe Sacaba, inclusive a gente comentou que esse problema do coronavírus, da dengue, enfim, da saúde envolve a população, não só as autoridades políticas. E em que sentido você acha que a população pode ajudar mais? A população precisa nos ajudar, né? Porque a gente tem visto, até em praia, em academia, as pessoas realmente sem máscaras, aglomerando,
em bares, igual você falou, a gente já teve várias denúncias e a gente está fazendo a fiscalização. Mas assim, as pessoas têm que ter consciência que a vacina chegou agora, mas para ela fazer efeito e para imunizar todos, né, ou mesmo fazer o efeito rebanho, que a gente chama, né, não vai ser agora e vai demorar. Então, assim, a vacina agora não é solução ainda. As pessoas têm que se prevenir, entendeu? Então, tem que usar máscara, usar álcool gel, evitar aglomeração, a gente precisa disso. Realmente, na virada do ano, eu fiquei muito surpreso positivamente. Realmente, a gente conseguiu não levar as pessoas para a praia, né, obedeceram, foi muito bom. Mas agora a gente está tendo bastante aglomeração. O efeito rebanho que você falou é o quê? 80% da população vacinada? Tem estudos que falam 80%, 90%. Então isso realmente... Vai demorar. Vai demorar. Porque, para você ter ideia, a nossa previsão de produção de vacina pelo Butantan, se não faltarem insumos, é de 350 mil doses até o final do ano, que não dá para vacinar a população inteira. E a questão da iniciativa privada? Hospitais em São Paulo, inclusive o Einstein, isso daí você acha que isso ajudaria essa iniciativa privada ou ia acabar tirando vacina de quem não pode pagar uma particular, por exemplo? Santos tem dinheiro para comprar vacina e hoje não pode. Eu acho realmente que a parte da medicina privada não vai conseguir comprar vacina agora. Eu acho que o governo federal não vai deixar. Mas para o ano que vem? Não vai deixar. Porque assim, o que tiver de vacina, teoricamente o governo federal vai comprar. Então, ele está tentando comprar todos os insumos. Que bom, né? Até que enfim o governo federal resolveu comprar vacina, né? Demorou um pouquinho, né? São Paulo já tinha conseguido, a gente até ia conseguir mais doses inicialmente, mas o governo federal falou, não, quem vai tomar conta sou eu, quem vai comprar os insumos sou eu. Então, acho que não vai conseguir comprar. Agora, com relação aos insumos, a gente está bem abastecido. Quando eu falo agora insumo, é insumo para a produção da vacina. Não, né? falando em insumos, mas os insumos para aplicação, mão de obra. Santos já começou o ano com 800 mil kits de vacinação comprados e já chegaram para nós. Estão também armazenados direitinho. Então, chegando a vacina, a gente vacina. Ok, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos mais para um rápido intervalo e voltamos já. Tu sabe que tem coisa que é só nossa, né? Médio e pão de cará, foto no leão de pedra e jogar tamborel na praia. A gente sabe o que é bom. E se o assunto é saúde, a gente também quer o melhor no atendimento e no preço. Med, os mais modernos hospitais no melhor plano de saúde. Olha só, o programa de hoje foi sensacional. Programa de carnaval e um carnaval com segurança. Peraí, mas tio Paulo, não vai ter carnaval esse ano? Claro que vai. Um carnaval dentro da sua casa com muita segurança. Então assiste aqui o tio Paulo, que ó, a galera tá com samba no pé, matando a saudade. E amanhã eu retorno com mais atividade de carnaval. Você não vai perder, né? O programa desta terça-feira está incrível. Até eu aprendi sambar, gente. Quer ver só? Segura! Vamos, vem comigo. Até amanhã, gente. Bora! Agora, Santa Cecília TV te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Santa Cecília Aplicativo. Toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda a qualidade e tradição agora em suas mãos. Estamos de volta e neste último bloco do programa vamos falar sobre exames. Com o médico não, biomédico. O Carlos está aqui com a gente, Carlos Eduardo Pires de Campos. Obrigado. Meu TP travou aqui, Não, é biomédico. Biomédico. Então, isso. Carlos, de acordo com os exames realizados na célula máter, né, a doença deu uma trégua
ou continuam tendo muitos casos aqui na região? Nós tivemos aquela segunda onda, né, onde a gente já falou disso num programa passado e agora começou a cair mais um pouquinho, graças a Deus. E isso você percebe, essa queda, você percebe depois que realmente a gente passa pela fase vermelha? Exatamente. Isso tem alguma relação? Acho que sim, eu acho que tem a ver, sim. E até a vacina, né, também ajudou muito as pessoas a não irem atrás tanto de exame. Então, a gente teve, a partir do finalzinho de janeiro, essa queda dos resultados positivos, né, Claudinha? Você consegue perceber, Carlos, lá na Célula Mater, casos de recontaminação? Já teve sim. Por sinal, nós até estamos agora com um exame novo até, onde a gente consegue avaliar outras cepas virais também. Então esse teste, né, é um novo teste que consegue identificar, né, diagnosticar outras cepas, exatamente. Esse teste, qual é o nome desse teste? A Fátima lançou o teste. Eu vi hoje mesmo. Você viu? Chama-se Covid, não lembro bem o nome todo, mas é um teste. Você chegou, acho que, a anotar alguma coisa? Sim, já vou ver aqui, estou vendo aqui no meu roteiro, mas ele consegue diagnosticar as diferentes cepas. Exatamente, é feito através do muco também. O que eu gosto muito de realmente falar sobre o seu trabalho. A gente conversou bastante. Porque tem o rápido diagnóstico, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fica 3, 4 dias para receber o resultado de um exame positivo, né? Claro. E lá vocês dão até em 2 horas, às vezes, o antígeno, né? Dependendo do teste, o resultado sai a partir de 2 horas, sim. E logo no início, né? Não sei se você lembra, abril, maio, que a gente chegou a estar juntos, né? E que a gente não tinha exame, né? Você lembra que a gente não conseguia comprar insumos, né? Sim. Para fazer exame. E aí, graças a Deus, nós tivemos um teste rápido que funcionou muito bem. A partir daí, vieram outros exames e, graças a Deus, a gente conseguiu atender todo mundo. O teste que a gente estava falando é o teste antígeno on-site, que a gente estava falando antes de começar o programa e deu um branco na gente aqui. Branco, ele que acaba diagnosticando outras cepas do vírus. Exatamente. Agora, Carlos, tem aquela questão do teste que avalia o IgG e o IgM, as pessoas que já tiveram a doença, às vezes fazem esse teste e até tem até uma relação cruzada, às vezes o IgM está positivo ainda, mas o IgG está crescendo, que o IgG que significa que a pessoa produziu anticorpos, exatamente, né? Isso daí ele tende a cair, esses anticorpos, eles tendem a ir diminuindo depois que chega naquele ápice? A tendência é exatamente essa, um na fase aguda e o outro na fase crônica. Um fala que você está com, que é o IgM, e o outro fala que você teve, que é o IgG, né? E a gente percebe sim, ainda não existe um protocolo firmado, porque você sabe que o vírus se manifesta de formas diferentes ainda, né? Exatamente. Tem até uma pergunta aqui. Quais os outros vírus que podemos fazer diagnósticos laboratorial pelo SWAB? Ou seja, sem ser o coronavírus. O SWAB, essa técnica, né? Do SWAB pode fazer o diagnóstico de outros vírus também? A gente tem, geralmente são vírus respiratórios, né? Mas a gente tem agora, que a gente já falou aqui antes, outros exames que estão sendo feitos também. A dengue é um exame que está voltando a ser feito e também é feito na forma IgM, na forma IgG. Só que aí é feito a coleta de sangue, né? Tá, não é por coleta... Não. Mas aquela síndrome, SARS, respiratória, são tudo pelo... Exatamente, todo o vírus respiratório tem como ser feito pela técnica de PCR. Você acha que o Santista está mantendo o seu check-up anual? A gente falou isso com o Felipe Sacabe, com o cardiologista, as pessoas estão negligenciando. Você percebe a demanda do Covid aumentou e a das outras doenças? A onda Covid eu acho que trouxe essa preocupação também. Então as pessoas estão acabam fazendo outros exames. As pessoas que não tinham o hábito de fazer o exame, eu acho que agora estão indo mais, com certeza, nas consultas e acabam fazendo mais exame também. Eu falei pessoas normais, vamos tirar o Barroso da história, que o Barroso é um cara que se cuida, vai lá sempre fazer exame comigo e tal. Mas assim, a gente sabe exatamente isso, que houve
esse aumento na preocupação de se cuidar. Exatamente Cara, isso. está brincando aí com meu marido que está aqui presente com a Isso. gente hoje. Eu brigo com ele. E é muito bom esse bate-papo Lógico, informal. A gente tá lógico. hoje a gente teve um aumento de audiência, inclusive Teve. com o pessoal do Santos Do Futebol Santos, Clube, exatamente. que você está testando, não é, Exatamente. Carlos? E já fizemos lá 2.800 testes de Covid no Santos inteiro, né? E 3.700 outros exames, chegando próximo a 6.500 testes feitos no Santos. E o nosso contrato sendo renovado até o finalzinho do ano, então eu ainda sou laboratório oficial do Santos Futebol Clube. Muito bacana. Agora você ampliou, né? A Célula Mater agora está em vários pontos da cidade. Sim. E a Covid foi também uma das responsáveis por esse aumento? Foi sim. A gente começou a ter um outro olhar, né? Com isso, a gente abriu o Célula Mater Viva, onde nós atendemos pessoas acima de 75 anos. Até o início do próximo mês, nós vamos ter o Célula Mater Kids, destinada para crianças até 12 anos, né? Logicamente com salas temáticas e tal. E estamos abrindo também ali no Pré-Amar Corporate, o Célula Mater Premium, com outro atendimento, com hora marcada tal. A gente percebeu que essa onda Covid, a gente teve que aumentar e teve que fazer uma diferenciação no atendimento. E ele tem que ser mais próximo, tem que ser mais humano, sim. Muito bom. Tem uma pergunta de um telespectador. Fui ver a pergunta do telespectador, estou vendo um beijo aqui da Fátima, que é a minha irmã que está sempre na linha de frente, também atende a gente tão bem. Exatamente, está sempre um beijo para você também, Fátima. Fátima, um beijão. A pergunta do telespectador é: os aparelhos e equipamentos dos laboratórios, dessa sua rede de laboratórios, são bem parecidos? Como assim? A estrutura tecnológica sim, exatamente. dos equipamentos são... E nós estamos também na unidade Miramar, que eu já ia esquecendo, onde lá está sendo feito alguns exames também de point of care com o resultado em até 1 hora. Carlos, tem muita gente que fala, eu estou sem plano de saúde, não estou querendo, agora eu não tenho condição de gastar, mas um hemograma, os exames às vezes são muito mais baratos do que a gente imagina. Para dar um exemplo aqui para o nosso telespectador, me fala um preço aí, se você tiver de cabeça, de um hemograma, de um teste de glicemia. No máximo R$30, vai. É um exame que não é caro. Entendeu? Que faz uma avaliação... Uma avaliação legal. Legal, então, uma avaliação abrangente. Você com R$10, você consegue ver se a pessoa é diabética ou não. Então assim, o exame tem que ser visto também como forma de medicina preventiva, sim. Agora, o que você tem que diferencia o seu laboratório, além desses resultados rápidos, você tem algum exame diferenciado, alguma novidade aí para contar pra gente? A gente tenta sempre estar trazendo coisas novas. Aquele teste que nós já fizemos tempos atrás de intolerância alimentar, né? Você lembra tal. E agora com essa pausa que teve em congressos, né? A gente espera que isso tente voltar de uma forma normal, até para a gente estar indo e estar vindo com esses exames novos, né? Mas a gente está sempre atrás, estudando, atualizando. A ideia é exatamente essa. Quais os exames mais importantes que você acha, além do hemograma, de um teste de glicemia, né? Que pode salvar uma vida, né? Exatamente. São exames até os hormônios corriqueiros. Os hormônios também, nós estamos fazendo aqui aquela linha de T3, T4, tireoidiano, a gente faz aqui também. Vários exames que eram feitos fora, hoje em dia a gente já faz indoor. E hoje em dia tem uma dinâmica mais rápida, né? O resultado tem que ser mais rápido, né? Tudo tem que ser para ontem. E tem, assim, nós estamos com 65, 70 exames que a gente pode até liberar no mesmo dia. Isso ajuda bastante o médico, né? Na hora assim, de ter essa avaliação clínica, né? Agora, na fase pós-Covid, as pessoas estão monitorando, estão indo atrás de exames, porque muita gente não se sente 100%. Fica na quarentena, volta a trabalhar, não está mais passando vírus, transmitindo vírus, mas ainda não se sente 100%. Não se sente. Até com a vacina a gente não vai se sentir 100% nunca. Acredito eu que o nosso
a gente teve uma falha, e eu acho que nós acabamos virando isso um problema político, né? O Covid, para nós, a nível nacional, foi um problema político, sim. Aqui em Santos, graças a Deus, como a gente já acabou de ouvir, a coisa funciona muito bem e nós somos privilegiados. Sim, graças a Deus. Você tomou já as 2 doses da vacina, atua na linha de frente, né? Exatamente. Fazendo os exames nas pessoas, A você e a Fátima Fátima. também. E não teve nenhum tipo de reação, nenhum enquanto, efeito não. colateral. Tomei hoje, por enquanto não. Eu espero que Hoje não foi a tenha. segunda dose. Foi a segunda dose hoje. Foi Agora, em quais hospitais, mais uma pergunta aqui de telespectador, em quais hospitais a célula máter é responsável pelos exames laboratoriais aqui em Santos? No Hospital São Lucas, no Hospital Estivadores, aqui de Santos, no Hospital Infantil Gonzaga, no Hospital Irmã Dulce de Praia Grande, na UPA da ZN e no Hospital Vitória agora. Falou em Zona Noroeste, eu tenho um recado até que o secretário de Saúde saiu e falou, Exatamente, esqueci de falar no ar que a gente está com um projeto de uma UTI, né, um atendimento hospital de um hospital infantil na muito Zona legal, Noroeste, vai estar no projeto de governo dele, então uma demanda muito grande, muito grande. Importante e tal. Exatamente. A gente falou de inovação em exames, falamos de inovação em tecnologia, enfim, mas a gente tem uma inovação diária na nossa vida, né? Eu voltei para os bancos da faculdade. Você voltou a ser aluna, exatamente, Cláudia. Aqui no Santa Cecília, no curso de Muito Psicologia. legal. E você, agora como professor coordenador, Sou coordenador do curso de biomedicina. Biomedicina. Foi um presentão da Carol Teixeira. Ela me deu assim um presente lindo. E eu estou gostando bastante. Estamos com quase 70 alunos. Foi uma surpresa muito boa, porque é um curso novo, né? Uma turma grande. Uma turma grande e tal. E a gente tem um futuro legalzinho pela frente, já estamos vendo a formação de ligas e tal, então estou muito feliz. O ensino já está presencial? Não, remoto ainda né? Não, remoto o ainda, mas também. algumas aulas já tem que ter essa aula prática, né? Já vão ter a semana que vem algumas aulas práticas, porque não tem como você exercer a função totalmente remota, né? Agora, para a gente fechar, para os alunos de biomedicina, para as pessoas que querem ser biomédicas, quais as dicas que você dá? Então, a pessoa tem que ter, logicamente, uma afinidade pela área da saúde. Se juntar saúde, pesquisa e ser uma pessoa um pouquinho mais curiosa, venha conhecer o nosso curso de bio, acesse www.unisanta.br, fazendo a propaganda aqui para o meu chefe. Obrigada, Carlos. Obrigado Obrigada pela participação. Obrigado a você. E o som que encerra o programa de hoje é o que mais é que a gente quer na vida, né? Viver a vida. Viva a vida do Coldplay. Um beijo para você e até a próxima. Boa tarde.